Paulo fala muito da certeza da vida eterna e da ressurreição. E esse hino que a gente cantou, escolhido mais ou menos por esta razão, a gente fala aqui que face a face então verei Jesus, meu Salvador. Imagina nós chegando, morrendo esse corpo que morre, e aí nós vamos para junto de Deus, do Senhor Jesus, e veremos Jesus face a face, depois na ressurreição, com corpos glorificados, corpos redimidos. Não dá para imaginar isso, não dá, mas é assim que a Bíblia ensina que será. Então nós precisamos estar cientes disso para realmente termos uma vida aqui feliz com Cristo e certeza lá. Ontem nós recebemos a notícia de uma família, eles são do interior do Paraná, eles são de uma igreja batista, onde meu sobrinho, meu filho mais velho, faz parte da igreja é a família toda. E uma família dessa igreja, de Santa Catarina, estava viajando na estrada, o pai, a mãe e 2 filhos, um de 13 e um de 15, eu acho. E eles bateram de frente num outro carro, uma caminhonete, não se sabe as razões ainda, mas 3 faleceram, o pai, a mãe e o filho mais velho, ficou mais novo. Está quebrado no hospital e tal, foi feito ontem o sepultamento e tal, e o filho mais novo ainda nem sabe porque ele quebrou vários ossos. E aí, os comentários do nosso grupo, da família e tudo mais, tem a ver com isso. A gente, sim, estamos tristes. Eu não conheci pessoalmente, mas pelos familiares que eu conheci, a gente fica triste. A gente fica triste com o acontecido, mas na certeza de que nos veremos um dia na glória. Isso traz uma paz e uma tranquilidade para cada um de nós. A dor fica, a dor nunca vai acabar. A dor é para sempre, a dor de perda é para sempre, mas a tristeza da perda, essa pode ser amainada com essa certeza que nós temos da vida eterna. Vamos ler o capítulo 4, versículos 1 a 8, que diz, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Esse é todo o texto que nós vamos estudar hoje. 4, de 1 a 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como recebestes de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradecer a Deus, e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Pois vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus para a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não no desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém oprima ou engane o seu irmão. O Senhor Deus é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Texto curto, porém bastante cheio de ensinamentos. Começando, eu quero perguntar para vocês o que é. Antes de perguntar, muitas vezes nós que nos dizemos evangélicos, eu já tenho até algumas vezes vergonha de dizer que eu sou evangélico, porque tem tantos evangélicos, entre aspas, fazendo coisas erradas por aí, que a gente às vezes até sente vergonha, como disse Rui Barbosa lá em 1910, né? O homem vai sentir
vergonha, por algumas razões vai sentir vergonha de ser honesto. E às vezes a gente tem vergonha disso porque muitos que se dizem pastores, que são nomeados pastores de igrejas, ditos evangélicas, agem com falsidade, com roubo, com corrupção, etc. Adultérios, ganâncias, etc. Então, vem à mente uma palavra chamada ética. Se eu perguntar para você definir o que é ética, nós sabemos o que é ética, mas o que é ética? O que é ética? Vamos para o dicionário. O que diz o dicionário que seja ética? Conjunto de valores ou padrões pelos quais uma pessoa entende o que seja certo ou errado e age de acordo com isso. Essa é a definição de dicionário. Conjunto de valores e razões, preceitos e tal, que o homem, a pessoa, acha que são certos ou errados e aí age de acordo com isso. Está certo isso? Diz o dicionário, mas tem um porém. Vamos para o que é ética cristã. A ética cristã não é nada disso, porque aqui está dito que o homem define o que é certo e o que é errado. Eu acho que roubar um caminhão é errado, mas roubar um relógio é certo. Não é tão errado. Então pode. Então a ética permite que eu roube o relógio, mas que eu não roube um caminhão. Mais ou menos por aí que vai. Estou exagerando um pouco, mas é mais ou menos assim que se pensa no mundo hoje. Ética cristã, essa eu vou ler aqui, o conceito de, se não me engano, foi John Stott que falou isso. É o conjunto dos valores morais, agora, total e unicamente baseados nas escrituras sagradas, na Bíblia, pelo qual o homem, o ser humano em geral, deve regular sua conduta neste mundo, diante de Deus, diante do próximo, de outras pessoas e diante de si mesmo. Ou seja, a ética nessa ética cristã, ela não é relativa, ela é absoluta. Eu sigo o que a Bíblia ensina e ponto final. Então, lá em Êxodo já tem lá nos 10 mandamentos e está escrito lá, não furtarás, ponto. Não diz assim, não furtarás coisas grandes, coisas pequenas podem. Não diz isso. Não furtarás. Então, roubar, furtar é pecado grande. Tá? Mas pode repetir o que você falou? É um conjunto de valores morais? É um conjunto de valores ou padrões, fala do ética cristã. Sim, cristão. É um conjunto de valores morais, total e unicamente baseados nas escrituras sagradas. Obrigada. Não, tem mais. Pelo qual o homem deve regular sua conduta neste mundo. E aí, diante de Deus, próximo de si mesmo. Tá bom? Muito bem, isso é ética cristã, é um conceito absoluto de ética. A igreja de Tessalônica, quando foi fundada, Paulo ensinou tudo isso aí. Capítulos 1, 2 e 3 tem algumas coisas sobre isso. Paulo ensinou. E ensinou isso a outras igrejas também, Corinto, as cartas aos Coríntios, tem muita coisa sobre ética cristã também, e todas as outras, etc. E Paulo se preocupava com esse conceito de ética cristã, de teor absoluto na palavra de Deus. Por quê? Corinto era uma cidade portuária. Corinto é uma cidade portuária, assim como Tessalônica. E Corinto é uma cidade muito sem normas, libertinagem aberta, havia prostituição, uma doidada por lá, tinha muito porco, tinha muito marinheiro, gente que vinha e ia e tal, então uma cidade assim muito volúvel. E Tessalônica não era muito diferente disso, era também uma cidade menor, mas era também uma cidade portuária, e também tinha menos movimento e tal, mas também tinha dessas coisas, a vida irregular de todos aqueles muitos daqueles que moravam lá. E quando Paulo fundou a igreja de Tessalônica,
ele ficou lá só um mês, e ele ensinou isso aí para eles. Só que alguns que vinham, se convertiam, mesmo judeus já tinha muito judeu na região, se convertiam, eles vinham para a igreja, mas eles continuavam praticando algumas coisas que Paulo achava que a Bíblia ensina que não eram corretas. Então, por isso, aliás, todas as cartas de Paulo, normalmente elas têm dois períodos, né? Primeira metade, não metade matemática ou aritmética, mas a parte da carta, as cartas que Paulo escreveu, a primeira parte sempre conceitos e instruções para os crentes viverem bem, para os crentes servirem a Deus, alguns elogios e tal, uma coisa assim. E a segunda parte da carta, ele entrava com a parte prática, como fazer para ter uma vida cristã 100% e tal. E Tessalonicenses, essa é uma dessas cartas, então ela está até o capítulo 3, Paulo fala das verdades lá que ele ensinou, né? Ele fala do que ele tinha ensinado, até o capítulo 3. Nos 3 primeiros capítulos temos a visão do passado, a formação da igreja, os problemas que eles tiveram, a fuga de Paulo, por que ele teve que fugir e tal. Essas coisas estão no capítulo de 1 a 10. Quando ele entra no 4, aí tem uma palavrinha bem no primeiro versículo ali, que diz assim: finalmente, irmãos, né? Esse finalmente funciona como uma dobradiça. Primeiro ele está falando a parte teórica, a parte de ensino, aí ele diz, bom, agora vamos para a parte prática. Finalmente, então, agora vamos aplicar aquilo que eu já falei no começo da carta. Se os irmãos olharem as outras cartas, tem toda mais ou menos essa estrutura. Finalmente, portanto, então, porém, mas, sempre tem um comecinho assim. E como a igreja era muito nova em Tessalônica, algumas coisas estavam atrapalhando. Então Paulo, ao escrever a carta, ele elogiou primeiro, lá no capítulo 2, final, ele está elogiando, ele diz que eles eram a alegria dele, Paulo tinha alegria naqueles crentes, mas algumas coisas assim. E depois Paulo diz assim, na verdade vós sois a minha glória e a minha alegria, né? Se referindo aos crentes de Tessalônica. Chega no capítulo 4 e diz assim, finalmente, irmãos, e aí começa um pouco de estrutura, de prática e de chamar a atenção. Nos versículos 1 e 2, Paulo fala assim, irmãos, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor. Então, Paulo tem autoridade. A autoridade que ele usa é a do Senhor. Então, nós, Paulo, né, ele se trata sempre na primeira pessoa plural, nós vos rogamos que, nós vos exortamos e rogamos no Senhor Jesus, que como recebeste de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai. Assim como vocês aprenderam que eu devia andar, que eu ensinei, vocês devem andar desse mesmo jeito, para que abundeis cada vez mais nesta alegria e harmonia de viver. Eu ensinei, vocês devem ter aprendido, vocês têm andado assim, eu vejo que vocês andaram, Timóteo me trouxe as notícias, vocês também, estava no capítulo 13, vocês entenderam, mas eu quero que vocês continuem andando assim. Então são as coisas que primeiro atrapalhavam a igreja, agora ele está dizendo, olha, vocês têm que andar assim. E aí ele chega no versículo 3, que para mim é o mais importante desse pedaço, e às vezes mal estudado. Aí no versículo 3, ele diz assim, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 2 pontos, que vos abstenhais da prostituição, ponto. Aí se a gente ler correndo isso aí, eu vou dizer assim, olha, eu sou um cara santo, eu sou santificado, porque eu não pratico prostituição, eu nunca fiz isso, eu sou santo. Não é o que está escrito aqui? A santificação é esta, 2 pontos, que vos abstenhais da prostituição. É isso que está escrito. É isso que está escrito em 3 linhas aqui, mas isso aqui dá para escrever um livro.
e nós vamos fazer isso agora, daqui para frente, né? Vamos estudar isso aí, esse texto aí, o que Paulo está dizendo. Só para que a gente entenda, a salvação, a nossa salvação, a conversão, é um ato ou um processo? O que vocês acham? Salvação é um ato. É um ato. Santificação é um processo. Santificação é um processo. Muito bem, é isso mesmo, né? Aqui é um processo. Então é uma escadinha, né? Que vai subindo. E tem mais um degrau. Qual é o terceiro degrau? É a glorificação, que é um processo. É um ato ou um processo a glorificação? Na verdade, pode ser um ato, mas na verdade também pode não ser. É um ato, porque a glorificação é somente na eternidade, no céu, né? Então é um ato, a gente morre na eternidade. Então, nesse sentido, é um ato. Morri, virei santo. Mas que muita gente parece que às vezes não entende muito bem é que a santificação é de fato um processo. Então isso aqui é uma linha ascendente que nunca mais acaba, porque na eternidade nós vamos estar com Cristo e só entra santo no céu, né? Entra santificado por Cristo, não entra pecado no céu. Então sim, nós vamos entrar no céu como santificados, corpos glorificados. Salvação acontece como o nascimento de uma criança. Aconteceu o nascimento, ela nasceu, está salvo, está nascido. Mas o crescimento vem depois. Porque se uma criança nasce e não cresce, nos primeiros dias a gente acha tão bonitinho o bebezinho, né? Daí um ano, que bebezinho bonitinho, cabe nas minhas duas mãos aqui. Com 10 anos, que bebezinho bonitinho, tá aqui o bebezinho. Acho bonitinho, tá. Isso aí é completamente irregular, completamente fora de questão. Não é assim que funciona. A gente vai vendo a criança crescer e vai acompanhando o crescimento. Pode falar. Então pode continuar para completar a frase. Vai acompanhando o crescimento, porque se o crescimento não acontecer, a gente fica preocupado porque tem uma doença aí no meio. Crente que não cresce espiritualmente tem uma doença. Fala. Com relação à santificação, talvez eu possa colocar que as duas coisas é um ato e um processo, porque tem o ato de ser santificado por Cristo, posicionalmente, né? Nós somos chamados santos porque fomos separados, então nesse sentido é um ato junto com a salvação. E aí tem o processo que é a prática, né? O desenvolvimento. Acho que a santificação poderia colocar as duas coisas. Na verdade, as duas coisas são bem... Pois não. Eu colocaria assim, ali na seta que o irmão colocou, eu colocaria salvação. Porque tudo é salvação. Tudo é salvação. Tudo é salvação. O primeiro ponto, eu não colocaria salvação. Eu colocaria ali justificação. A justificação é um ato. A santificação é um processo. A glorificação é o ato final. Mas tudo isso é salvação. Sim. Na verdade eu pensei aqui, isso aqui é... Na verdade eu pensei nisso aqui como salvação sendo o ato da justificação no momento do aceito de Jesus. Porque você é salvo, né? O primeiro ato, justificação, santificação, processo, glorificação. Está salvo. Mas eu posso dizer que eu sou salvo. Sim, claro. Então, tudo é salvação. ato ocorrido já. Sim, bom, fato ocorrido porque vai se consumar. Sim, tem a salvação do corpo, tem Exatamente isso. Porque a Bíblia apresenta esse processo. Eu fui salvo, tem textos que a Bíblia fala, eu fui salvo. Tem texto que Paulo fala, estou sendo salvo, e tem texto que fala, serei salvo. Sim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a gente já está pensando na glorificação. Mas quando você pensa no pensamento paulino, principalmente em Romanos, que ele vai englobar tudo isso como salvação.
sendo o primeiro ato justificação, santificação e glorificação. Na verdade, Desculpa. pode falar. Porque essa ideia do já e ainda não, ela tanto no processo da salvação quanto no processo da implementação do reino, né? Exato. O reino já é chegado, mas o reino ainda virá. Você já é salvo, você já está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas quem perseverar ainda será salvo. Todo o processo ele vai acontecendo. Na verdade, tem muitas coisas na palavra de Deus que são assim, né? Que dá para interpretar de um jeito assim, de um jeito assado. Eu entendo assim, porque Cristo salvou, está salvo. Agora, eu vou fazer uma pergunta difícil, eu não quero resposta, mas o ladrão que estava na cruz com Cristo, que foi salvo naquela hora, não teve tempo de crescer espiritualmente, não teve nesse caso aí o processo da santificação, e foi para a glorificação. Então, fecha com o pastor. Pulou uma etapa. Etapa, mas a etapa está junto, né? Mas muito bem, bacana essas conversas, né? Ele teve 3 segundos para a sua santificação e aproveitou ao E máximo. aproveitou o máximo. Nós temos 30 anos, 40, 50 anos e fica mais difícil. Não queira ninguém tomar o meu dizer, porque não vai saber se vai ter essa oportunidade. Pois é. Quem garante que daqui a pouco não estou longe disso aqui, desse mundo já. Vamos falar um pouquinho mais sobre santificação, porque esse texto do capítulo 4, versículo 3, ele é bem claro. Esta é o que a vontade de Deus, é que a vossa santificação. A primeira parte do texto diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, Deus quer que nós nos santifiquemos. Isso está bem claro aqui. Em outros textos, Romanos fala bastante disso também. Irmão Paulo, outra coisa, talvez esse seja de acordo com a versão. A minha versão está assim: que a vontade de Deus, que esta vontade de Deus, a santificação. O irmão falou 2 pontos na sua Bíblia, né? Tem 2 pontos. Na minha Bíblia está assim: porque a vontade de Deus é a vossa santificação, ponto e vírgula. Depois vem: que vos abstenhais da fornicação, ponto e vírgula. E que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação. Então, assim, na minha versão, a vontade de Deus são esses 3 elementos. Então, vamos chegar lá. Mas assim, talvez esses 2 pontos seria melhor traduzido assim, pelo que eu entendi do estudo que nós vamos fazer aqui. Mas, enfim, está assim, né? Porque senão nós vamos ter que entrar no grego. O grego não vai ter ponto e vírgula nem os pontos, né? E o grego tem um presente contínuo também, né? Então, Isso. Presente perfeito. perfeito. Que é a flecha. Muito bem, vamos para a santificação. Eu queria ler alguns textos com vocês agora sobre santificação. Só sobre santificação por enquanto. E nós vamos ler esses textos assim. Romanos 6, 19 a 23. Romanos 6, 19 a 23. Se vocês quiserem ir achando aí, porque nós não temos projeção hoje. Romanos 6, 19 em diante. Fala de nós, crentes, oferecermos os nossos corpos, nossos membros, que antes oferecíamos ao pecado, agora oferecemos a Cristo. Romanos 6, 19. Oferecer os membros antes oferecidos ao pecado, agora a santificação. Então vamos lá. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. É uma questão de lógica que Paulo está usando aqui, vou chegar lá. Versículo 20: porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Quando a gente está no pecado, a justiça de Deus não tem nada a ver com a gente. Vai ter no futuro a ira vindoura, mas por enquanto não, né? Por enquanto estamos vivendo no pecado, estamos vivendo no pecado. Quando chegar no fim, a ira vindoura vai cair sobre nós, como Paulo já falou aqui no capítulo 1 dessa carta. Mas vamos lá. Versículo 21: e que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte.
éramos pecadores, fazíamos coisas erradas, nos envergonhamos disso hoje porque conhecemos a Cristo. Puxa, eu fiz isso. Assim, essas coisas, né? Mas agora, versículo 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Esse texto nós conhecemos de cor, mas é interessante ver o contexto desse texto, né? Por que o salário do pecado é a morte? Porque nós usávamos os nossos membros para as coisas ruins do pecado, e agora usamos os nossos membros, o nosso corpo e tudo mais para a glorificação, para justificados por Cristo, para a glorificação, para a santificação. Muito bem, então esse texto de Romanos fala que aquilo que fazíamos antes de errado com nossos membros, nosso corpo, agora vamos usar isso mesmo, esses nossos membros para servir ao Senhor. 2 Coríntios 7, 1 fala de impureza do pecado, de novo, e a pureza da santificação. Diz assim, 2 Coríntios 7, 1: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação e temor de Deus. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Paulo já põe mais uma palavra. Não é só a imundícia da carne, mas também do espírito. São as idolatrias, aquelas coisas que quem não é crente, quem não crê em Jesus, quem não é salvo por Jesus, pratica. 2 Tessalonicenses 2, 13, nós vamos estudar isso daqui a uns meses, uma semana, mas 2 Tessalonicenses 2, 13, Deus nos escolheu para a santificação. Diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito da fé e da verdade. Deus nos elegeu desde o princípio. Que princípio é esse? Qual é o princípio do qual nós fomos eleitos por Deus para a santificação do Espírito, da fé e da verdade? Desde antes do nosso nascimento, pelo menos, né? Deus nos escolheu para isso. Deus sabe aqueles que são seus filhos e que serão seus filhos. Uma coisa interessante a ser notada é que não há, para Deus é eterno, certo? Eternidade não é, como se ensina para as crianças, não ter começo nem não ter fim. Não é só isso, é isso, não é só isso. Eternidade é a atemporalidade de Deus. Deus não é temporal. Tempo é uma mensuração, é um item da nossa vida, da física humana. Ontem foi passado, amanhã é futuro, hoje é presente. Isso é para nós. Para Deus é tudo presente. Certo? Deus não tem passado nem futuro. Deus é eterno. Coisas que são eternas não tem passado nem futuro. Isso é preciso para criança. Na verdade, é tudo presente. Então, se Deus sabe quem serão os seus filhos, é porque Ele já nos elegeu os seus filhos, então Deus sabe isso desde que Ele é Deus, ou seja, sempre. Esse sempre também é pequeno, cadê? Deus sempre existiu, também é pequeno. Mas vamos lá, é isso aí. Hebreus 12, 14, paz com Deus para a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui o autor aos Hebreus, ele dá uma ênfase à santificação como condição para que veremos a Deus. Se nós quisermos ser crentes só do primeiro degrau ali, o ato da salvação, o ato da justificação, como diz o pastor, dali para frente não quisermos mais nos crescer na fé, no Espírito e tal, aqui ele diz que não verá a Deus, né? Quem não
sem o Espírito de Deus, sem a santificação, ninguém verá a Deus, ao Senhor. São coisas difíceis de se pensar, mas nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos buscar a santificação cada momento da nossa vida. 1 Pedro 1:2 fala da eleição de novo por Deus e da santificação do Espírito Santo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Presciência para nós, né? Presciência é um conhecimento anterior. Presciência para nós entendermos, porque Deus não tem presciência, Deus é sempre presente, falamos isso. Então Deus já sabe. Mas segundo a presciência de Deus, a nossa limitação, de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, e a graça e a paz nos sejam multiplicadas. Então, Ele, Deus Pai, nos santificou desde sempre, nos santifica desde sempre. Efésios 5, de 3 a 7, fala de impurezas que nem sequer devem ser nomeadas aqui nós, faladas. E aí ele diz assim, versículo 3, Efésios 5, 3: mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Fornicação é uma palavra feia, né? É quase um palavrão. Significa luxúria sexual, abuso, sexo fora do normal padrão de Deus, que é o casamento, e todas essas coisas. Então, fornicação é uma coisa muito feia. E Paulo escreveu isso, né? E ele diz, mas a fornicação, a impureza, a avareza, nem sequer se nomeia entre vós. Não vamos ficar batendo papo sobre esses assuntos. Isso aí, você sabe que existe, livrem-se disso, mas não fiquem batendo papo sobre essas coisas. Mas isso que Paulo está ensinando. Versículo 4: nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Faltou uma palavra que não tinha na época, que hoje é da moda, que é fofoca, né? Nem fofocas. O pastor Humberto dizia assim, vocês conhecem o pastor Humberto, né? Pregava e dizia assim: como é bom uma fofoca. Não é verdade? Se a gente tem uma novidade, você não sabe como o irmão fulano, nossa, aquele irmão. E ele diz assim: isso é pecado e isso não pode acontecer dentro do seio da igreja, dentro do coração de Deus. Fofoca é errado. A fofoca santa já vai bacana, porque meus irmãos vão contar, mas ninguém fala nada. Nós vamos contar para a gente orar para a pessoa. Então, muitas vezes a motivação não é oração. Não, é oração. O objetivo é outro. É interessante que às vezes a gente quer saber tudo o que aconteceu, né? Então, eu fiquei assim, mencionei no início o acidente aquele lá em Chapecó, e uma pessoa do grupo botou assim: já se sabe a razão do acidente, da batida dos dois carros e tal. E aí o meu sobrinho disse assim: olha, ainda está sendo investigado, mas não sabemos. Mas por que eu tenho que saber por que bateram dois carros se morreram 3 da família, que são crentes, que são nossos irmãos, que estão lá com Jesus hoje? Isso foi ontem. Por quê? Porque eu quero saber mais detalhes, para saber se ele foi culpado, se ele foi culpado. Para que saber isso? Não há necessidade. Muito bem, vamos adiante, senão não vai dar tempo. Versículo 1 Pedro 1,16. Então diz assim: sede santos. Eu não terminei, né? Efésios 5,6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os filhos da desobediência, que são os não crentes, vão sofrer a ira vindoura de Deus por estas coisas. E estas coisas são tudo aquilo que ele falou antes, nesses versículos anteriores: a impureza, a luxúria, etc, etc. Então você não deve nem nomear essas coisas, nem falar sobre essas coisas, nem citar isso nas conversas de vocês, porque por isso Deus vai julgar esse povo, o povo que não crê em Jesus. Tudo isso está nesse capítulo 4, versículo 3. É interessante, né? Tudo embutido ali.
1 Pedro 1,16 diz assim: sede santos porque eu sou santo. Pedro escreveu, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E ele citou um texto de Levítico 11:45, e Levítico 11:45 é Deus falando com o povo lá de Israel, e diz assim: porque eu sou o Senhor, Deus está dizendo, eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Pedro usou essa referência lá do Levítico há muito tempo antes dele para escrever a sua carta aos crentes e falar sobre isso aí. Então, nós temos que buscar a santidade para sermos santos. Mas ser muito snob dizer eu vou ser santo. Que ser santo não é ter uma estátua de gesso grudada na parede. Isso não é ser santo. Ser santo é servir a Deus. Ser separado para servir a Deus. E Atos 15:29 diz assim, sobre abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos, diz assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, de novo aquela palavra feia, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos será. Vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos. Quando eu ainda estava trabalhando, estou aposentado há 11 anos, eu visitava muitas empresas do Vale, né? E numa delas era uma empresa aqui de pertinho, Caçapá, e ela é de origem chinesa. E os donos da empresa, com quem eu conversei muitas vezes, eles eram chineses e budistas até debaixo d'água. Então, firmes na sua crença ao Buda, lá que é o Deus deles. E o budista, ele tem, normalmente ele, em casa, no trabalho, ele tem um altar, e ali ele oferece todas as manhãs frutas. Tem um monte de fruta. Então eu entrava na empresa, no hall de entrada tinha um altar ali, a estátua do Buda. Eu entrava fui algumas vezes lá, entrava naquele hall e via aquilo ali, dava um aperto no coração, dava mesmo. Seriamente, eu pensava nisso. Idolatria, né? E uma vez eu acho que eu almocei naquela empresa e eu fiquei pensando assim: será que uma daquelas frutas oferecidas ao ídolo não está aqui na comida que eu estou comendo? E lembrei desse texto, né? Que Paulo diz: vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, não a sua carne, as coisas. Então eu orava a Deus, pedia perdão se eu estivesse cometendo pecado nisso, eu orei, foi uma vez só, e aí talvez não. Mas assim, o sentido não é só esse. O sentido é de darmos valor àquelas coisas, não só comestíveis, mas a tudo que se oferecem aos ídolos. Então, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, das quais fazeis bem se resguardar. Havia também a prostituição religiosa, as prostitutas cultuais, né? Então, isso eram coisas sacrificadas aos ídolos também, segundo Paulo. Em todos esses textos aí, Paulo dá instruções sobre o assunto de ética cristã na área espiritual e na área de moral e ética mesmo, né? Ele dá essas orientações. Tudo isso no versículo 3 lá do 4:1 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Então nós vimos aqui o que é santificação. O que é santificação? É o processo pelo qual nós avançamos no nosso dia a dia de crentes, nos abstendo dessas coisas que mencionamos nesses alguns textos aqui. Tem muito mais textos, se os irmãos procurarem, vão achar, tem mais textos sobre isso. Agora, o texto do versículo 3 continua: que vos abstenhais que vossa santificação, no meu caso aqui na minha tradução, 2 pontos, que vos abstenhais da prostituição, ou ponto e vírgula, como falou o pastor na outra tradução, porque no grego não
Então, eu pensei assim, vamos ver o que é prostituição, né? Aí eu comecei a estudar o assunto e, é muito grande. Tem muita coisa para estudar sobre isso, porque prostituição não é só aquilo que nós entendemos como prostituição do dia a dia das esquinas, não é isso. Não é só isso. Então, eu busquei vários textos e Paulo fala bem claro, né, que nós temos da prostituição, e eu disse, isso aí tem que ter mais coisa, não é possível. Então eu descobri que esse texto aí dá um estudo para muito tempo. O que é realmente prostituição na palavra de Deus? Então vamos lá. Jeremias 3,9 diz assim, fala sobre idolatria, abandono de Deus e tal. E sucedeu que pela fama da tua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Jeremias, o profeta Jeremias do Velho Testamento, falando ao povo de Israel, ele diz assim, a tua prostituição com pedra e com madeira afastou e contaminou a terra. O que é essa pedra e essa madeira que ele está falando aqui? Idolatria típica, ídolos de pedra e de madeira. E por que prostituição? Porque está deixando a Deus e seguindo essas coisas. O que é a prostituição como nós conhecemos no dia a dia da nossa sociedade? É deixarmos o sexo puro e firme do casamento e fiel a Deus, criado por Deus, para fazermos isso com pedra e madeira. Vamos usar o exemplo. Então a prostituição no caso do povo de Israel é ter se desviado do Senhor e seguido outros deuses. Contaminou a terra. Jeremias 13, 27. Escândalo aberto, idolatria e escândalo aberto. Já vi as tuas abominações, é o mesmo Jeremias falando para o mesmo povo, e os teus adultérios e os teus linchos, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros do campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? O Jeremias, profeta, falando para a cidade de Jerusalém, que é a cidade santa, e dizendo para eles, olha, a tua prostituição, os teus rinchos, rincho, quem é que rincha? Cavalo. Então, está falando aqui dos rinchos, como se fosse uma vida de animal fazendo prostituição, e sobre os outeiros, então, ou seja, céu aberto, mostrando para todo mundo ver que eu estou adorando outros deuses, que eu estou praticando idolatria, que eu estou praticando prostituição perante Deus. Outro profeta, Ezequiel, também fala algumas coisas interessantes. Ezequiel 16, versículo 2 e depois o 20. No 2 ele diz assim: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Ou seja, o profeta Ezequiel vai, assim que eu já tinha falado para Jerusalém, vai para Jerusalém e diz: Jerusalém, você está errado, você está pecando, você está idolatrando, você está falhando. Muito bem. Aí no 20 ele diz assim: além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas que lhe tinhas gerado e os sacrificastes a elas, aos ídolos, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Ezequiel está criticando o povo de Jerusalém, justamente a cidade por causa dessa prostituição. E aí fala de filhos queimados. Havia a cultura, a prática religiosa de queimarem filhos ao deus, principalmente ao deus Moloque. E o rei Acás, lá em primeiro reis, primeiro foi Acás e depois o rei Manassés, eles ofereceram os seus filhos a Moloque, em sacrifício ao deus Moloque. Esse deus Moloque, esse sacrifício era feito, tinha uma estátua muito grande do deus Moloque lá, que era oca, e dentro eles faziam uma fogueira muito forte, e ela, diz o historiador que ela era de metal. E esse deus Moloque tinha os braços assim na frente.
Então os pais, para adorar esse Deus, pegavam o seu filhinho, botavam lá, e ele morria queimado, não diretamente pelo fogo, mas pelo calor do ferro. Mais triste do que dar um tiro na criança. Mas assim, uma coisa muito horrível. Não se faz isso nem. Tenta fazer isso com o lixo. Você faz. E ele fazia com o filho. Acas fez isso. Rei de Israel. Acas fez isso. E o Manassés, foi o pior rei que Israel teve, também fez isso com filhos de essa é a idolatria que o povo estava praticando, era a prostituição segundo a Bíblia do povo. Ezequiel, está feio o assunto, né? Vamos lá. Ezequiel 23:37. Ídolos, de novo, né? Continua com sangue nas mãos, por causa disso aí, profanação, e profanação do santuário dos sábados. Ezequiel 23:37. Eu peguei alguns textos que tem muitos desses profetas. 23:37. Porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. Mencionando a mesma coisa lá do Moab. Adulteraram o santuário e os sábados. Aí, santuário significa o templo do Senhor, que tinha em Jerusalém. Essas coisas eram feitas muitas vezes dentro do templo do Senhor. Isso parece muito chocante, mas muito bárbaro, antiquado, mas qual é a diferença técnica entre isso e um aborto? Tecnicamente nenhuma, está matando do mesmo jeito. Está matando. A única diferença é que não está fazendo isso para um ídolo, mas está matando, assim, para um ídolo, da sim. chocância da coisa, está matando do mesmo jeito. Mas é para um ídolo, sim, para si mesmo. Isso é verdade. Porque quando se pratica um aborto, a pessoa que faz isso, ela quer aproveitar a vida, ficar bem, está se adorando. É tão repugnante, né? Tanto quanto. E quando ele fala de abominação contra o sábado, o templo, faziam isso no templo, e o sábado, aqui representa, o santuário representa o templo e as coisas do Senhor, a arca, as cortinas, o templo todo. E quando se fala em sábados, ele está falando aqui das coisas que se faziam na igreja, nos cultos do templo, nas adorações a Deus, e isso acabou, porque passaram a fazer adoração a essas coisas dentro do templo. Então, profanaram não só o santuário, como os sábados também. Muito bem. Mateus, vamos no Novo Testamento, Mateus 5,19. Só como informação, né? Todo mundo já sabe, o adultério sai do coração. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mas aqui não é prostituição, é adultério. Sim, o Novo Testamento usa muito a palavra adultério para o mesmo sentido de prostituição. Não são sinônimos, mas, assim, funcionário uma vez, mas são aplicáveis. E Jesus fala isso aí, então, sobre o adultério que nasce no nosso coração. Ele não nasce no coração de outra pessoa. Quem adultera, aquilo nasceu no seu próprio coração. Gálatas 5,19. As obras da carne, essa nós já conhecemos bem, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, de novo a palavra feia, impurezas, lascívia. O que será lascívia? Lascívia é a propensão para a luxúria, o adultério e a prostituição. A luxúria tem a ver com luxo, sim, mas é aquela vontade de se fazer aquilo tudo, se embriagar e tal, para fazer essas coisas. O objetivo é lascívia e chega através dela o adultério. Isso. Lascívia é o caminho para o qual. Gálatas 5,19, Paulo escrevendo isso aos Gálatas. Tiago 2,11.
Tiago 2,11, porque algumas pessoas acham assim, não, eu nunca adulterei, então eu sou santo. Não está aqui. Eu nunca adulterei, estou santo. Só que o não adulterarás é um dos 10 mandamentos. Então Tiago explica, 2,11. Tiago 2,11. A quebra de qualquer mandamento faz de nós pecadores da lei inteira. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não matarás. Se tu, pois, cometes adultério, mas matas, estás feito transgressor da lei. Ele está usando aqui o exemplo de matar. Não matarás, né? Mas podia ser qualquer outro. Podia ser não amarás teu próximo. Não está amando, tu está estragando, descumprindo a lei completamente. Na lei de trânsito, se eu entrar numa rua contramão, eu vou ser multado, certo? Aí eu digo para o guarda assim, seu guarda, é o seguinte, eu nunca cometi um erro, só fiz isso aqui agora. Poxa, eu não sou culpado da lei toda, mas ele é culpado da lei toda, tá? Fez uma coisa errada e tem a lei acima dele. O exemplo é fraco, mas é mais ou menos o que Tiago está dizendo aqui. Se a gente descumpre um dos 10 mandamentos, a gente descumpre a lei toda. Quem é capaz de cumprir os 10 mandamentos da lei? Quem? Jesus Cristo. Só Jesus. Homem, humano algum. Por isso Jesus Cristo veio para cumprir a lei e nos resgatar perante Deus. Então nós somos todos transgressores da lei. Muito bem. Deixa eu tomar um guardado. Diga. Vai cair. Vai cair. Não, pensando sobre o conceito de santificação, agora voltando para aquilo, no versículo da Bíblia, no Velho Testamento, que eu não lembro onde fica, que ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso. Eu acho que isso é uma boa definição de santificação. Ele está ligado com não fazer essas coisas, mas está ligado, acima de tudo, com continuar conhecendo a Deus, se aprofundando no andar com Deus. Isso é santificação, não ficar só ali, fui salvo, pronto. Mas ir prosseguindo no conhecimento de Deus e na vida que reflete isso. Né? Muito bom. Obrigado. O último texto desse aí, que agora vamos partir do final. 2 Pedro 2,14. 2 Pedro 2,14. Ele diz assim: 2 Pedro, segunda carta de Pedro 2,14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. De quem Pedro está falando aqui? Está falando dos falsos mestres que estava acontecendo lá. Nas igrejas, basicamente tinha uma doutrina chamada gnosticismo, que estava se espalhando. Ela tem o gnosticismo tem várias facetas. E numa delas eles ensinavam essas coisas, né? Eles falavam umas coisas, mas tinham os olhos cheios de adultério, de outras coisas, de avareza, maldição, esborno, etc. E queriam ensinar isso ao povo da igreja, a igreja. Então Pedro escreveu isso aí e ele disse: sabe qual é o fim deles? O fim deles é a ira do Deus. Deus vai cobrar isso deles. Então, em resumo, agora eu queria fazer aqui um resumo. Vamos ver se eu vou conseguir. Deixa eu segurar aqui para não derrubar tudo. Que aí vocês vão poder. Todas as coisas que nós falamos, eu vou resumir agora em algumas palavras. Que eu escrevi aqui, que eu não posso esquecer, não sei qual, mas umas palavras sobre o que é prostituição na Bíblia. Então, a primeira delas é idolatria. Idolatria. A outra, eu vou rápido aqui, tá? Vocês vão me acompanhando aí. Abandono de Deus. Abandono de Deus.
Nome de Deus. Escândalos abertos. Lembra que a gente falou de escândalo aberto? Lá em cima dos outeiros. Escândalo aberto. Aberto no sentido de à vista de todo mundo, sem esconder nada de ninguém. Sacrifícios humanos. Sacrifícios humanos. Saiu do I errado. Oi? O acento saiu do I errado. Sacrifícios. Sacrifícios errados. Sacrifícios humanos. Sangue nas mãos. Que tem a ver com isso aí em cima e outras coisas. Sangue nas mãos. O que mais? Profanação das coisas sagradas. Profanação. Ação. Do sagrado. Pensa nas coisas sagradas. Profanação de tudo que é sagrado. Profanação do culto. Do culto. Culto a Deus. Obras da carne, que já é calma, né? Obras da carne. Quebra dos mandamentos. Esse quadro é muito liso, fica muito escrevendo. Filhos do mal. Filhos de maldição. Ou da maldição. Filhos da maldição. Filhos da maldição. Então, tem outras coisas aí, mas eu vou deixar isso aí. Tudo isso aí, na palavra de Deus, é prostituição. O que é filhos de maldição? É aquele texto que ele fala dos que fazem essas coisas, vivem na pureza, né? É o texto de... Ele chama essas pessoas de filhos de maldição. Filhos de maldição. Que ensinam, que fazem. E agora, o que está escrito? Era segunda Pedro? Qual que era? Não. Era segunda Pedro 2,14. Certo. No começo. Então nós temos aqui o que é, voltando agora para 4 de Tessalonicenses, versículo 3. Então nós podemos redefinir o texto. Redefinir não, isso não existe. Podemos pensar. Podemos repensar no texto, entender, meditar nesse texto, pensando assim: o que Deus quer de nós é a santificação. O que é a santificação? Tudo aquilo que nós já vimos naqueles textos anteriores lá. Aí os 2 pontos se afastem da prostituição. O que é prostituição na palavra de Deus? Tudo isso aqui, mais algumas coisas. Então, quando a gente lê um texto desse tipo, a gente tem que pensar assim: puxa, o que eu estou fazendo? E aí, feito isso, nós vamos partir para os nossos para pensar aqui, porque eu tenho pouco tempo. Para pensar, para nós pensarmos, umas perguntinhas para a gente não precisar responder, tá? Só pensem, mas meditem baseado nesses tudo que a gente falou aqui. Estamos sempre pensando no nosso dia a dia se o que estamos fazendo pode não estar agradando a Deus. No trabalho, no trânsito, na cozinha, limpando a casa, varrendo o chão, consertando alguma coisa. Tudo que eu faço no dia a dia, eu estou agradando a Deus, eu preciso agradar a Deus em tudo que eu faço. Santificação tem a ver com isso. Segundo, temos mantido os nossos corpos físicos moral e eticamente em pureza?
Eu estou sendo puro perante Deus no uso do meu corpo, dos meus membros, que antes eu usava para as coisas ruins, agora eu uso para Deus. Estamos fazendo isso? Terceiro, a constância na santificação. A gente já falou de santificação no processo. A constância na santificação tem uns textos que eu só mencionar aqui. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nós trabalhamos na nossa, não é? Isso é 1 Coríntios 15, 5. Paulo dizendo assim, ó, firmes e abundantes, e se mantenham consistentes, constantes. Gálatas 5:1, estai pois firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo do pecado. Se nós uma vez fomos salvos, fomos livres de toda essa imundícia aqui, por que nós temos que voltar para lá? Não vamos voltar para lá. Não é bom. Um líder que eu tinha na minha adolescência, quando eu tinha meus 12 a 14 anos, depois ele foi pastor, um dia ele disse assim, que disseram para ele assim, fulano, se essa tua fé, isso aí e tal, isso aí, vamos morrer, vai acabar tudo isso. Aí ele disse assim, mesmo que você tenha razão, se eu morrer e isso tudo acabar, eu terei vivido uma vida pura. Mesmo que fosse verdade, que não é, mas eu terei vivido uma vida pura. E depois Filipenses 1:27 diz assim, quer eu vá, quer eu esteja ausente, Paulo falando aos Filipenses, estai firmes no mesmo espírito, ânimo pela fé. Muito bem, então manter a constância da santificação. Deus nos chama para isso, para a santificação. A vontade de Deus é a nossa santificação. E depois ele fala aqui, o Paulo, né? Ele fala no Espírito Santo, no versículo 8, ele diz assim, porque quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, mas sim a Deus que vos dá o seu Espírito Santo. Deus nos dá o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está conosco porque Deus nos dá. E se Deus nos dá o Espírito Santo, é isso que Ele quer, que nós nos mantenhamos firmes na nossa santificação, na nossa purificação, livres dessa coisa suja aí. E sempre pensando que o julgamento não somos nós que vamos fazer. O julgamento é Deus quem vai fazer, às vezes já faz no decorrer da vida da pessoa, mas certamente virá sobre toda a impureza. Versículo 4, 6, ele diz assim, né? Que dessa matéria ninguém oprima ou engane seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas as coisas. Se alguém faz mal para mim, eu não preciso sair correndo atrás da polícia para me vingar dele, ou fazer alguma coisa para me vingar, porque Deus é o meu vingador. E eu já passei por isso, é muito bom quando a gente entrega para Deus, diz, Deus, faz o que quiser, se Deus fez ou não fez, eu não sei, mas eu fiquei livre da vontade, né, de vingar. E finalmente Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Deus não nos chamou para isso aqui, mas para a santificação que nós vimos antes. Irmãos, pensem nisso enquanto eu digo até o próximo estudo. Sim. Tecnicamente, duramente pensando, toda forma de pecado é prostituição. Sim. Toda forma de pecado nos afasta de Deus. O abandono de Deus. Sim, foi isso que eu tentei dizer lá no começo. Né? Porque tudo que nos afasta de Deus é colocar outra coisa acima de Deus. Simples assim. Então, é por isso que nós falamos aí do aborto, que o aborto também é uma idolatria. O aborto, falando sobre aborto há pouco, porque o rei Manassés vai jogar os filhos no fogo lá ao deus Moloque e tal. E falando do aborto, e aí o aborto é o seguinte, também é assassinar o filho, aí, não é para o Deus, é para o Deus sim, é para a pessoa que está querendo se livrar daquilo, porque aquilo, no caso, a criança vai trazer obrigações, ele não quer isso, ele quer viver uma vida dela. Uma egolatria. Uma egolatria. Ou umbigolatria, né? Umbigolatria. Só olha para o próprio. Vamos orar, irmão, para terminar? Só uma coisa também, que eu estou pensando aqui, que você já enfatizou, mas a questão de que
fala de tudo, especialmente no Novo Testamento, né? O enfoque não é tanto nas obras, mas as obras como consequência do temor a Deus, né? As obras como consequência do andar com Deus, a santificação tem muito a ver com isso. E aí, consequentemente, a gente tem o desejo de fugir dessas coisas, porque o nosso alvo maior é andar na presença de Deus, é agradar a Deus. Né? Exatamente. E Paulo, no outro lado, uma das cartas fala fugir dessas coisas de idolatria. Estou preparando um assunto para a gente estudar um dia que é quando fugir não é covardia. Vamos orar. Nós te louvamos a Deus por esses momentos passados aqui, te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelo teu amor para conosco, pela tua palavra que nos ensina tantas coisas. E ajuda-nos, a Deus, a mantermos-nos firmes na tua palavra e no crescimento da santificação de Jesus Cristo e no Espírito Santo. Não permita, a Deus, que nós voltemos os nossos olhos, os nossos membros para essas coisas antigas, coisas erradas, para que possamos cada vez mais frutificar com as boas obras para a tua glória e para a tua honra. Abençoa-nos nesse dia, Deus, abençoa esses nossos irmãos todos, abençoa-nos para que cresçamos a Deus em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Rubens.